Boa tarde a todos, bem-vindos à Casa do Caminho. Tá bom. Então, boa tarde a todos, bem-vindos à Casa do Caminho Santana. Antes de iniciar a palestra de hoje à tarde, a gente vai dar alguns avisos aqui da casa. A primeira coisa é que a casa vai fazer um evento beneficente, que vai ser a Noite da Pizza, com bingo e desfile infantil, que vai ser no dia 13 de dezembro, no Acre Clube. Então, o convite é R$ 45,00, com direito a 2 cartelas de bingo. E vai ter 14 tipos de pizza salgada, 4 doces, água e refrigerante. Então, quem tiver interessado em participar desse evento, procura a Cida, o Aquil, o Mauro, a Sandra, o Daniel, o Silvio, a Cristina, o Washington, a Maria Rita, tá? E a gente tem trabalho de palestras e passes todas as segundas, terças, quintas e sextas. Sextas não, né? Então, é segunda, terça, quinta, sábado e domingo. Isso mesmo, os horários eu tenho que pegar ali na frente porque eu não sei de cabeça. Então, eu acho que os avisos são esses. A primeira parte vai ser uma palestra e depois a gente vai passar para o trabalho de passes. Então, vamos aproveitando esse momento para tranquilizar nossas mentes. Vamos pedindo ao plano espiritual, que há muito está aqui e preparou esse ambiente para nós, pedindo a esses amigos que permaneçam conosco ao longo desse trabalho, que ilumine o nosso expositor, a fim de que ele possa transmitir seus melhores ensinamentos, que nós, ouvintes, possamos assimilar da melhor forma possível. Então, vamos pedindo licença ao plano espiritual, agradecendo por essa oportunidade de aprendizado, para iniciar a palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, o palestrante hoje da tarde é o Amir. Tá, então, seu tema é imposições, né? Então, tá bom, seja bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem? Todos bem? Quase que eu dei o susto aí, né? Então, como o André já falou, nosso tema da tarde é imposições. E é do Espírito Hamed, do livro Renovando Atitudes, que é o médium Francisco do Espírito Santo Neto. Basicamente, ele fala aqui das imposições da sociedade, das imposições das leis sobre nós, né? E ele menciona aqui aquela passagem que o pessoal da época lá foi falar para Jesus que o pessoal não estava lavando as mãos antes de comer, né? E Jesus respondeu que o que fazia mal ao homem não era o que entrava, mas sim o que saía da boca, né? Fazendo uma alusão aí ao que nós dizemos para os outros, ao mal que nós causamos aos outros pela nossa palavra, pelo nosso dizer. E aí o Hamed comenta que a diferença entre os costumes civis da época e as leis religiosas, né? Que Moisés, na época que ele trouxe para nós os 10 mandamentos, ele colocou também naqueles 5 livros, né, o Deuteronômio, Levítico, Números, aqueles livros todos, ele colocou também não só os 10 mandamentos que seriam a lei religiosa, a lei divina mesmo, mas ele colocou também a lei civil, porque não havia meio de fazer o pessoal obedecer as coisas. Ele sabe que é o papai. Não havia meio de fazer o pessoal obedecer às leis civis, a não ser que colocasse como se elas tivessem sido dadas por Deus também. Então por que ele colocou lá que se devia lavar as mãos antes das refeições? Para que as pessoas não pegassem doenças, né? Por que ele colocou lá que o homem que fizesse morrer o gado do outro teria direito a pegar um boi do outro no lugar daquele? Porque tudo isso foi dado como se fosse lei religiosa? Porque era a maneira de fazer o pessoal obedecer à lei civil.
Era uma maneira de fazer com que as pessoas convivessem. Porque se nós hoje já temos dificuldade de convivência, imagina há milhares de anos atrás, a rudeza daqueles corações, né? A ignorância que estava presente ali naquela sociedade, como deve ter sido difícil para Moisés colocar um pouco de ordem naquele vespeiro ali. Né? Então a gente começa a compreender por que ele colocou a lei civil, né, que são os outros livros, misturados com a lei religiosa, que são os 10 mandamentos. Né? E isso acontece hoje também. Muita coisa nós ficamos pensando, ficamos nos achando errados muitas vezes, por ser diferentes da maioria, porque todo mundo faz alguma coisa que nós não fazemos, achando que só porque todos seguem aquele padrão, aquele é o padrão correto. E nem sempre é assim. Né? Muitas vezes a maioria também está errada. Nem sempre a maioria é o certo. O certo é o que tem o melhor bom senso, é o que se coaduna melhor com as revelações das leis divinas que nós temos. Né? Então é isso que o Hamed procura fazer com que a gente reflita aqui. Por exemplo, ele faz aqui uma comparação, né? Que matar sempre será imoral perante as leis divinas. Apesar que dentro dos padrões atual da moral social, matar na guerra é motivo de condecorações com medalhas e honrarias. Então ele compara, né? Assim, o que realmente é a lei? Né? O que realmente nós obedecemos porque a sociedade impõe e o que nós obedecemos porque realmente é a lei que Deus coloca para nós. Nesse capítulo da lei, quem não come carne aqui na Sexta-feira Santa? Só na Sexta-feira Santa. Eu também não consigo comer ainda, porque eu fui católico por tanto tempo, que a hora que eu vou comer me dá uma coisa meio esquisita. Mas é uma bobagem, né? Porque o próprio Cristo já falou que o problema não seria o que entraria na boca, mas o que sai. Não adianta nada eu não comer carne na Sexta-feira Santa e falar um monte de bobagem para alguém, ofender alguém, causar algum problema para alguém. Né? Então, assim, uma coisa é a nossa conduta exterior. Né? Essas são as condutas exteriores. É eu não comer carne, é eu me ajoelhar ali e dar aquela impressão de concentração para fazer a prece muitas vezes. E às vezes eu estou pensando em outra coisa, às vezes estou repetindo, estou fazendo uma prece ali, estou ajoelhado, estou assim. Mas estou pensando no que eu vou comer depois, estou pensando no cinema que eu vou pegar e tal. Então uma coisa é a aparência exterior, outra coisa é o que nós realmente temos por dentro. Né? O Kardec, por exemplo, quando ele foi codificar lá o Livro dos Espíritos, ele perguntou para a Pleiade ali do Espírito da Verdade onde é que estava escrita a lei de Deus. E a resposta foi na consciência do homem. Olha só, como é que nós vamos esquecer de alguma coisa ou alegar desconhecimento de uma coisa que está dentro e não fora? Se a lei de Deus está escrita na nossa própria consciência, a gente não pode alegar a ignorância dela. E ela está invariavelmente. Dificilmente ou nunca alguém vai fazer alguma coisa sem saber que está errado. Se ele faz realmente sem saber que aquilo está errado, ele não é tão culpado, ele não é tão responsável. Mas à medida que nós vamos nos conscientizando, essa lei vai crescendo dentro de nós, vai crescendo dentro das nossas consciências, e aí nós não temos mais desculpa. Quem está aqui, por exemplo, já está ouvindo muita palestra, já está lendo bastante coisa, já está consciente das leis de Deus. Né? As leis humanas, elas podem ser revogadas, elas vão mudando com a sociedade, elas vão mudando com a evolução da sociedade. As leis de Deus são imutáveis. Elas são as mesmas desde sempre. Né? Então, as leis de Deus elas não estão sujeitas a uma evolução, porque elas já são perfeitas. E o que é perfeito não precisa evoluir. A lei do homem é imperfeita, por isso que ela precisa de evolução. Por que ela é imperfeita? Porque ela é feita pelo homem, que é imperfeito também. E é natural que ela vá evoluindo junto com a gente. Né? Mas o Cristo, ele deu uma espécie de... A lei ela nunca pode contrariar a Constituição. Né? Então, as leis divinas, elas nunca vão contrariar aqueles 2 mandamentos principais que o Cristo deu. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se tiver alguma lei que nós achamos que deva ser divina, que contrarie esses 2 aspectos, de amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo, ela não é divina. Porque o Cristo disse que essa lei resume a lei e os profetas. Então qualquer coisa que seja lei divina, tem que se submeter a isso. Se for contrário a isso, não é a lei divina. O primeiro mandamento, por exemplo.
eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, tal. Você não terá outros deuses diante de mim. Quantas vezes nós elegemos as coisas como verdadeiros deuses para nós? Né? Muitas vezes o Deus de um pode ser aquela pinguinha que vai tomar depois. O Deus do outro pode ser a balada. O Deus do outro pode ser a pessoa pela qual ela está apaixonada. E nós colocamos essas coisas no lugar de Deus. Enquanto o dinheiro, muito bem lembrado, enquanto nós colocamos as coisas no lugar que devia ser de Deus dentro de nós, nós estamos procurando a felicidade fora. E a felicidade, quando nós colocamos a felicidade no que está fora, ela nunca vai estar dentro de nós. E Deus está dentro de nós. Então nós colocando a felicidade no que está dentro, aí nós estamos no caminho certo. Não é isso? A lei de Deus, ela foi tendo revelações progressivas de acordo com a evolução da humanidade. A codificação espírita fala nas 3 revelações. Que a primeira seria a revelação de Moisés, onde nós tínhamos ali aquele Deus ainda vingativo, né? Porque nós fazemos sempre Deus a nossa imagem e semelhança, não é isso? Nós fazemos o contrário. Então era aquele Deus vingativo, aquele Deus punitivo, aquele Deus cheio de paixões humanas. No Evangelho nós já tivemos o Cristo trazendo para nós uma novidade, que é o amor. O amor não estava tão presente assim no Antigo Testamento, ele foi trazido por Jesus, apresentando Deus como o Pai amantíssimo, como o Pai que quer sempre o melhor para nós e que sempre nos dá uma chance, que nos perdoa. E depois veio a revelação espírita nos explicando os grandes e pequenos porquês do que o Cristo falou há 2000 anos. Porque ele mesmo disse que ele não podia dizer tudo, porque nós não estávamos em condição de compreender tudo. Então os porquês de alguma das coisas que ele disse, como ele falou que o Consolador viria trazer, o Espiritismo trouxe para nós os porquês. Então olha só, a primeira revelação ela foi dada num determinado lugar, né, ali em Israel, a um povo, por um mensageiro. E ela dirigia-se àquele povo. Né, era a revelação judaica, vamos dizer assim. A segunda revelação, que foi o Cristo, também foi dada num determinado lugar, também por um mensageiro, mas dirige-se à humanidade. Ela não é dirigida mais a um povo, porque ele disse, ide pelo mundo, pregai, não é isso? Então ela dirige-se à humanidade. A doutrina espírita abriu mais ainda, que ela foi dada, não num determinado lugar, mas em muitos lugares pelo mundo. Não por um mensageiro, mas por uma multiplicidade de mensageiros, que são todos os espíritos que deram as comunicações, que chegaram na codificação e que até hoje chegam para nós pela doutrina, pelos livros que compõem o espiritismo, não a doutrina espírita. E ela dirige-se também a toda a humanidade, porque ela não poderia ser dada por um mensageiro só, porque o próprio Cristo disse que o Consolador ficaria conosco eternamente. Para que ficasse conosco eternamente, ela não poderia estar dependente de um mensageiro. Olha como a lei vai se ampliando e se universalizando, vai cada vez sendo dirigida a mais pessoas e revelando mais sobre Deus. Hoje nós conhecemos mais sobre a natureza, apesar de não compreender ainda muito disso, nós compreendemos muito mais sobre Deus do que se compreendia nas outras 2 revelações. Então é interessante nós pensarmos como a lei foi sendo dada, como ela é derramada sobre a humanidade, à medida que a humanidade pode compreendê-la. As distorções que aparecem sobre a lei, como esse episódio aqui que o Hamed fala, do lavar as mãos e tal, por que as coisas vão sendo confundidas? Porque nós vamos misturando as nossas imperfeições, né, na lei que é perfeita. A doutrina espírita, por exemplo, é perfeita. Os espíritas são imperfeitos. Então toda inferência que nós fazemos na doutrina, como essa palestra aqui que eu estou fazendo, eu estou colocando as minhas opiniões em cima de coisas do Evangelho. Eu estou colocando a minha imperfeição junto. Então vocês estão recebendo alguma coisa que veio aqui do Evangelho, junto com comentários imperfeitos que eu estou fazendo. E tudo que nós fazemos, livros, e tudo está sujeito a essa imperfeição humana, que não deve contaminar a doutrina. Né? Muitas pessoas falam assim, eu não sou espírita, não vou mais ser espírita porque eu conheci um espírita aí que pinta e borda, que faz um monte de bobagem. Vai conhecer mesmo.
em todas as religiões. Espírita, católica, budista, qualquer religião você vai ter as pessoas imperfeitas. Né? A religião não tem nada a ver com isso. Aquela religião pode ser perfeita, não tem nada a ver com as pessoas que a praticam e que a contaminam muitas vezes com as suas imperfeições. Né? Agora, essa lei toda, e principalmente o Evangelho, que, como Herculano Pires dizia, que ele brilha no centro das outras duas revelações, tudo se baseia no Evangelho, né? O Evangelho irradia para as outras duas. Ele não é para fabricar santinhos, para fabricar bonzinhos, né? Porque nós muitas vezes temos essa imagem, né? Assim, agora eu vou ser bonzinho, vou falar baixinho, vou falar bem mansinho, as pessoas vão dormindo enquanto eu vou falando. Não é isso? Nós temos essa falsa impressão muitas vezes que a pessoa para ser boa, ela tem que passar uma imagem de boazinha. E aí nós começamos a jogar joguinhos. Nós começamos a criar muitas vezes uma falsa imagem de nós mesmos para passar para os outros e para passar para nós mesmos, para que nos sintamos mais importantes. E aí nós vamos inventando na nossa cabeça falsas virtudes, virtudes que ainda não temos. E aí aparece essa necessidade de criar o disfarce. Nós brigamos ainda com o comportamento. Depois nós vamos ter que passar pelo pensamento e pelo sentimento. Nós temos que controlar tudo isso, né? Porque a lei chega no sentimento. Então ela fala, amar é o próximo. Antes de começar a amar o próximo, eu tenho que parar de meter a mão na cara do próximo. Então eu tenho que aprender a controlar o meu comportamento primeiro. Não tem como eu chegar no sentimento sem passar pelo comportamento. Então se no passado o próximo falava qualquer coisa para nós íamos lá encher a cara dele de bufetão, hoje a gente já consegue não fazer isso. Acredito que todo mundo que está aqui não bateu em ninguém hoje. Mas, oi? Pelo menos só por hoje, né? Então a gente tem que primeiro controlar o comportamento para depois começar a controlar o pensamento. A gente ainda não consegue controlar o pensamento, né? Muitas vezes o homem está lá, ele está fazendo um atendimento fraterno aqui no Centro Espírita e chega aquela mulher deslumbrante com aquele decote e tudo, e fala, ai meu Deus. E ela vem reclamar que todos os homens olham para ela de uma maneira esquisita, e ele fala, Deus do céu, né? Ele tem que também se controlar naquilo, mas ele se comporta bem. Embora ele possa ter algum pensamento ali, talvez ele consiga ajudar aquela pessoa, e ele está lutando contra aquele pensamento. Num futuro, onde o pensamento já vai ser mais fácil de controlar, ele começa a ter o sentimento correto, de que aquela é uma irmã que precisa de ajuda, e não só uma mulher bonita, uma mulher deslumbrante. Está vendo como nós fazemos esse caminho do comportamento para o pensamento para o sentimento? É natural ainda. Essas oscilações que nós temos entre pensar o mal, eu me peguei pensando mal hoje, eu me peguei sentindo coisa ruim pelo outro, essas oscilações ainda são normais no nosso padrão evolutivo. Talvez daqui a 300 anos não vão ser mais. Quando você tiver passado por mais 3, 4 encarnações, talvez não sejam mais. Talvez nós já estejamos num outro patamar. E muitas vezes nós nos incomodamos com essa perfeição que nós ainda não temos. Né? Fala assim, nossa, como é que eu leio tanto livro, escuto tanta palestra, trabalho tanto no centro, e ainda penso mal do outro, e ainda sinto raiva do outro. E essa imperfeição nos incomoda. E aí nós construímos o quê? Máscaras. E essas máscaras vão ficando na nossa frente por tanto tempo que às vezes nós nos esquecemos do que nós realmente somos. Então que nós não nos enganemos quando nos pegamos bancando o bonzinho e falando baixinho, e meu irmão e minha irmã para cá e tal, se isso não é verdadeiro. Um dia vai ser. Né? Por enquanto a gente se comporta talvez como se fosse, mas um dia vai ser verdadeiro. Né? Um dia essa máscara não vai mais ser uma máscara, vai ser nós mesmos. E algumas pessoas dizem assim, mas o Cristo era assim, o Cristo ele não era cheio de nhenhenhê, não. Ele era amoroso, mas ele não tinha máscara de bonzinho. Mas ele era nhenhenhê com todo mundo, né? Eu anotei algumas passagens aqui pra gente pensar nisso. Onde é que eu anotei isso aqui? Falas do Cristo, hein? Aonde está a carniça, aí se ajuntam os abutres.
Raça de víboras, até quando estarei convosco? Vocês transformaram a casa do meu pai num covil de ladrões. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Essa é frase de alguém que se faz de bonzinho? Acho que não, né? Por quê? Porque ele era amoroso, ele não precisava se colocar uma máscara de bonzinho. Porque tudo isso que ele fazia, mesmo quando ele dava essas duras aqui, ele fazia por uma finalidade elevada. Ele fazia por amor. Ele fazia para quê? Para nos dar essas mensagens e essas sínteses maravilhosas que nós tentamos compreender até hoje. Então ele era enérgico sim quando precisava, mas nunca sem perder o amor. A energia dele nunca vinha desprovida de amor. Quando ele falava isso para as pessoas, era por amor, era para ajudar de alguma maneira aquelas pessoas. Então que nós não compreendamos mal, né? Falar assim, então já que o Cristo falava assim, eu vou sair falando impropério para todo mundo. Não é isso, gente, pelo amor de Deus. Nós estamos falando do que é prática exterior, do que é máscara e do que nós temos realmente por dentro. Né? Do que nós realmente somos. Muitas vezes essas coisas que nós falamos e procuramos nos fazer de perfeitinhos, não se coadunam com o que nós somos por dentro. Então, vamos tentar mudar por dentro, vamos tentar realmente fazer o espiritismo por dentro. Né? A irmã Sidufo, ela tem um livro dela que ela fala que hoje existe um espiritismo dos homens e um espiritismo do Cristo. Nós temos que buscar esse espiritismo do Cristo, que é o espiritismo sem máscara. Né? Sem que nós procuremos nos fazer de bonzinhos. Temos que ser, não que parecer. Né? Aí, outra coisa que nós precisamos pensar é na submissão à vontade de Deus. Muitas vezes nós consideramos que estamos respeitando a lei, mas somos insubmissos a ela. Assim, eu respeito a Deus, mas eu quero fazer a minha vontade. Normalmente essa nossa vontade, que nós falamos que é a nossa vontade, são os nossos desejos e não a nossa vontade. E aí nós queremos ceder a muitos dos nossos desejos, dando a desculpa de que nós temos uma personalidade forte e ninguém me diz o que fazer. E aí nós nos tornamos muitas vezes insubmissos à vontade de Deus. E no Evangelho mostra aqui o que acontecia quando muitos, naquelas parábolas maravilhosas que Jesus contou, quando as pessoas erravam por insubmissão. Vou dar um exemplo aqui na parábola dos talentos. Todo mundo conhece a parábola dos talentos? Que um levou um talento, outro levou 2, outro levou 5, aí os 2 que levaram mais multiplicaram e um enterrou ali o talento. Os 2 primeiros que multiplicaram o talento, eles falaram assim, olha aqui, Senhor, tome de volta o seu talento e mais esses outros aqui que eu lucrei. Os 2 primeiros, que eram os que ele chamou de servos fiéis. Esses entregaram o talento. Ou seja, toma, Senhor, é para você que eu estou fazendo, não é para mim. Estou fazendo para Deus. Na Bíblia está escrito isso. Tudo que fazeis, fazei como se fosse para o Senhor. E é isso que eles fizeram, eles entregaram o talento multiplicado. Aquele que havia enterrado o talento e que foi chamado, portanto, de servo infiel, ele não entrega o talento. O Senhor fala, tirai dele o talento e dai ao que tem 10. Ele não fala isso? Se ele falou tirai dele o talento, é porque ele não queria entregar o talento. Ele se aposta daquilo como sendo dele. É o que muitas vezes nós fazemos aqui. Tudo aqui que está para o nosso uso, a casa, o carro, o emprego, o próprio centro espírita e tudo, nós interpretamos como se fosse nosso. E aí nos apegamos, nos aferramos a isso como se aquilo fosse, tivemos que nos fixar naquilo. E não temos que nos fixar. Tudo é empréstimo divino, está aqui para o nosso uso. Mas não se apegue a isso. O dinheiro que você tem, o corpo físico que você tem, a família que você tem, está aqui para a sua convivência, para o seu crescimento. Mas não se apegue a isso, porque um dia você vai ter que deixar tudo isso. Né? Então nós colocamos essas coisas como se fossem nossas e fazemos como servo infiel, não entregamos. Ficamos com aquilo. E aí ele fala o quê? Tirai dele o talento. Atai-o de pés e mãos, não é isso? Lançai-o às trevas exteriores e tal. O que é atai-o de pés e mãos? Cria uma restrição para ele. Quando ele usa mal alguma coisa que foi dada para ele usar bem, você cria uma restrição na próxima. Que é o que acontece com a nossa encarnação. Se
Se nós usamos mal, por exemplo, a nossa inteligência, o nosso dinheiro, alguma coisa, nós vamos perder isso na próxima encarnação para ver como que é tentar evoluir sem isso. Muitas vezes é isso que acontece. Né? Hoje nós usamos, vamos dizer, o poder, o dinheiro para pisar nos outros. Para fazer o outro morrer de fome enquanto nós temos sobrando. Na próxima, provavelmente somos nós que vamos morrer de fome. Então cria uma restrição. É isso que significa quando ele fala ali, atai-o de pés e mãos. Cria uma restrição para ele. Essa mesma restrição tem o mesmo significado quando ele fala lá, se um olho te é motivo de escândalo, arranca-o, que é melhor você entrar na vida sem um olho do que ser lançado no fogo do inferno. O que ele quer dizer com isso? Se aquilo vai te atrapalhar a evolução, se livra daquilo. Se o dinheiro te atrapalhou a evolução numa vida, na outra é melhor você vir numa condição social um pouco mais modesta do que fazer todos os erros que você fez de novo. E aí você vem numa condição mais modesta. Por quê? Porque aquilo ainda te é motivo de escândalo. Quando você puder lidar com aquilo de uma maneira mais tranquila, de uma maneira que não te faça se perder, você vai poder vir numa condição melhor. Então sempre que nós nos colocamos contra a lei, sempre que nós colocamos os nossos desejos acima da vontade divina e, portanto, desrespeitamos a lei, nós estamos plantando para nós mesmos uma restrição no futuro. Que pode ser uma restrição no plano material ou no plano espiritual. Mas para quê? Porque Deus quer nos punir? Não. Deus quer te fazer aprender a lição. Se você se recusa a aprender da maneira mais tranquila, você vai aprender ela de qualquer jeito, só que você vai repetir o ano, você vai ficar ali numa classe com pessoas que estavam mais atrás que você, que é o que acontece com quem não estuda e não passa de ano, não é isso? Agora não repete mais de ano, né? Não tem um negócio desse? Também nem sei. Então, mas você repete de ano, você vai fazer aquela mesma lição com quem está vindo mais atrás, ou seja, com quem, em tese, sabe menos do que você. Então toda lição que nós nos recusamos a aprender, toda a lei divina que nós desrespeitamos, nós vamos ter que aprender a cumprir numa segunda etapa, mas muitas vezes com restrições. E muitas vezes com a culpa de ter errado a primeira vez. Né? Porque nós somos mestres em nos culpar pelas coisas. Nós nos sentimos culpados, essa culpa gera remorso, que gera autopunição. Por isso que a culpa é improdutiva. A autopunição faz com que muitas vezes nós geremos sabotagens nossas na nossa própria vida. Não tem gente que vive jogando um joguinho? Às vezes sem perceber, né? O joguinho do coitadinho. A pessoa está lá, tal, ela se sabota, aí alguma coisa dá errado na vida dela. Aí ela fala, coitado de mim, nada dá certo na minha vida, ninguém me ama, tal. E assim ela consegue ser o centro das atenções. Por quê? Porque todos têm que cuidar dela. Outro faz o jogo do doentinho. Eu só fico doente, quando eu saro já fico doente de novo e tal. Pra quê? Ele consegue manipular os outros dessa maneira. Né? Eu até anotei aqui alguns joguinhos aqui pra gente... Nem sei, eu escrevi tanta coisa aqui que eu já escrevi. O jogo da sedutora. Não tem o jogo da sedutora? Tem mulheres que são tão sedutoras que elas realmente conseguem fazer com que o homem se interesse e tal. Aí ele convida ela lá para tomar um vinho, para conhecer a coleção de DVDs dele, alguma coisa assim. Quando a coisa está quase lá, ela dá alguma coisa, ela sai correndo e deixa o coitado lá. E aí aparece o padrões que os dois seguem. O coitado fica lá em cima falando assim, isso sempre acontece comigo. E ela sai pensando assim, tá vendo, papai, como sua filha é boazinha? Fiz exatamente o que o senhor me mandou fazer. E assim ela se sente bem. Então muitas vezes nós colocamos esses padrões e jogamos esses jogos. Tem um jogo também do que gosta de chegar sempre atrasado, como eu fiz aqui hoje. Não foi de propósito. Mas tem gente que faz isso sempre. Por quê? Porque gosta que os outros fiquem aguardando ele. Tem muitos joguinhos que nós fazemos que são jogos psicológicos, através dos quais, de uma maneira meio não muito óbvia, nós conseguimos manipular o outro. É uma maneira de manipular o outro. Você pode ser mandado embora também. Depende, se você for realmente insubstituível, faça.
Então, tem muitos joguinhos. Não tem um joguinho também de estar sempre certo? Não tem gente que sempre tem que dar a última palavra? Você fala alguma coisa e a pessoa fala, você tem razão, mas... Aí ela vai falar o que realmente ela acha. Então, ela nunca te dá a razão. Tem coisa mais chata do que a pessoa que está sempre certa? Não tem coisa mais insuportável. Também. Mas não tem. Esse também é um jeito de manipular. Porque o que está sempre errado, o outro está sempre tentando corrigir ele. Ele consegue ser o centro das atenções. A chave para qualquer um desses joguinhos, o que é? Recompensa. Eu tenho um filho pequeno, eu sei bem como é essa questão da recompensa. Se ele chora de noite lá. Aí fala, não vou pegar. Aí ele chora, eu vou lá e não aguento mais e pego, eu dei a recompensa que ele queria. Então ele fala, eu chorei por 45 minutos, mas valeu a pena, porque ele veio aqui me tirar do berço. Então nós aprendemos com essas recompensas a manipular os outros com nossos jogos, de uma maneira muitas vezes inconsciente. Quer ver outra maneira? Hoje é muito criticado, até por tudo que é mídia, tudo, critica, a pessoa fala, mulher bonita só sai com cara rico. Não fala isso? Não sei se é verdade. Eu acho a minha esposa bonita e eu nunca fui rico. Então, acho que talvez não seja sempre verdade. Mas assim, como será que ela aprendeu? Ela tá, se for verdade, ela está comercializando, de certa maneira, o afeto, não está? Ela está entregando uma coisa que é sagrada, que é o afeto dela, em troca de um poder, de uma proteção financeira, de uma posição social. Muitas vezes são os pais que ensinaram ela a fazer isso sem perceber. A criança ganha lá uma quinquilharia do tio. Gostou? Gostei. Então dá um beijo no tio. Então ela não está dando um beijo no tio porque ela tem carinho pelo tio, ou na hora que ela quer, mas por quê? Para agradecer o presente. Então ela agradece coisas materiais com afeto. E ela cresce fazendo isso. Não parece a coisa mais natural do mundo? A gente fala, gostou? Então dá um beijo no tio? Pensa no que você fala para uma criança, porque ela vai entender aquilo da maneira mais lógica possível. E nós nem sempre estamos falando aquilo da maneira mais lógica possível. A mensagem que nós estamos passando para ela pode ser outra. E aí ela cresce, não com o que você quis passar, mas com a leitura que ela fez daquilo, e ela cresce fazendo essas leituras. E muitas vezes ela começa a interpretar o mundo de uma maneira errada, com um conjunto de mensagens que se passou para ela e que ela fez uma leitura errada. Sério isso, né? Dorme com um barulho desse, né? E outra coisa, para finalizar. Quando nós falamos em relacionamento, falamos em jogos, em manipulações, nós temos que pensar na lei maior que o Cristo deu, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, você tem que amar primeiro você. Se você não ama você mesmo, ou seja, se você não construiu um mínimo de auto-amor, você não tem nada para dar para o outro. A única coisa que nós que não temos auto-amor podemos dar para o outro são os nossos desequilíbrios, são os nossos problemas. Quando nós temos auto-amor, temos autoestima, aí nós estamos prontos para compartilhar alguma coisa com o outro, para construir alguma coisa juntos. Mas se nós somos todos cheios de buracos, vamos dizer assim, no sentido sentimental, nós queremos que o outro chegue para quê? Para tentar tampar um pouco esses nossos buracos e nos fazer sentir um pouco mais completos. Mas a chave para a nossa verdadeira felicidade é que nós não tenhamos esses buracos, que nós façamos um esforço pessoal, um esforço que é de cada um, que é individual, de ir tapando, de ir trabalhando cada um desses aspectos para que nós não tenhamos buracos, né? Ou tenhamos o mínimo possível deles, para que aí sim nós possamos construir, dar para o outro, não esse nosso desequilíbrio, mas poder construir, somar o nosso com o do outro, né? Ou seja, quando Cristo fala ali que a verdade nos libertará, a verdade que realmente vai nos libertar não é tanto a verdade sobre a lei, mas é a verdade sobre cada um de nós. Que cada um interrogue a própria consciência e procure saber onde que eu ainda preciso me melhorar, onde é que eu ainda estou carente, onde é que eu ainda estou com esses buracos, vamos dizer assim, para ir fechando e nos tornando pessoas menos vulneráveis a esse tipo de coisa. Que não manipula, que não faz jogos, que não usa máscaras. Aí é que vai estar realmente no caminho da verdadeira felicidade. É isso? Pense nisso, muita paz, muita luz a todos. Acabei em cima do horário que você falou.
Então, Amir, muito interessante a sua palestra. Realmente faz a gente pensar o quanto nós somos imperfeitos e o quanto às vezes a gente faz coisas sem atentar para a nossa real intenção, né? Você faz as coisas no automático e não para pensar, por que eu estou fazendo aquilo? Será que eu não tenho que me corrigir de alguma forma em alguma área da minha vida, né? No caso, achei muito interessante mesmo. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Nossa, todo mundo tímido? Hã? Uhum. Na Bíblia está escrito assim, em algum lugar lá está escrito, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Ou seja, é sabido ali que nós vamos ficar com raiva em alguns momentos, mas é que essa raiva não se prolongue, né? Luta contra esse sentimento. Procura entender, procura falar, mas por que eu fiquei com tanta raiva do fulano? Por que aquela coisa tão pequena que ele me falou me ofendeu tanto? Talvez ele tenha razão, né? Olha como não adianta a gente ficar pé da vida com o que o outro fala pra nós. Se o outro estiver falando bobagem, se for mentira o que ele está falando, não tem por que ficar bravo, porque é bobagem. Se for verdade, não adianta ficar bravo porque ele tem razão. Entendeu? Então, assim, muitas vezes a melhor coisa que nós podemos fazer quando nós nos ofendemos com alguém é pensar no que está atrás daquilo. Por que ficamos tão bravos com o que ele falou para nós? Né? O que naquilo lá ressoou dentro da gente? Porque se nós ficamos nervosos com alguma coisa, é porque alguma coisa dentro da gente entrou em ressonância com aquilo que ele falou. Mexeu em alguma fibra que não está bem resolvida, alguma coisa assim. Né? Se nós não tivéssemos alguma coisa mal resolvida, não ia tirar a gente do sério. Se alguém consegue tirar a gente do sério, é porque pegou algum desequilíbrio nosso, alguma coisinha ali que só estava esperando aquela gota d'água. Então muitas vezes não foi o que ele falou. O que ele falou foi a gota d'água. Você já estava por aqui com algum defeito que você não aceita, alguma coisa assim. E aí a hora que o outro falou, foi a gota d'água. Aí ele vai ouvir por todos os anos que eu fiquei guardando aquilo. Muitas vezes é isso. Então, assim, esse nosso esforço íntimo é de tentar compreender essas coisas. Falar, ele falou, tal, já passou, tal, mas por que eu fiquei daquele jeito? Acho que eu fiquei daquele jeito. Será que eu sou assim mesmo? Será que é daquele ponto? Esse esforço de autoconhecimento, que muitas vezes é doloroso, que realmente vai nos levar àquela felicidade que fala no livro dos Espíritos, né? Assim, qual a chave lá para a evolução? Aí ele fala lá, um sábio da humanidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, se nós ainda nos surpreendemos com as nossas próprias atitudes, não dá para gozar de uma felicidade completa, porque a gente não sabe o que tem por dentro. Né? E aí a gente começa a julgar o que a gente tem por dentro com o que a gente vê fora, e vice-versa. Por isso que a gente tem que parar de julgar, tem que compreender, em vez de julgar. Né? A gente não está aqui para ser juiz nem de si mesmo, nem do outro. Amir, você terminou sua palestra falando assim de procurar a felicidade, ir atrás dos sentimentos e tal. Agora, você acha que a pessoa deve ir atrás dos sentimentos dela, usando a razão também, ponderando com a razão, ou deixando a razão de lado? Porque assim, você também citou que a gente coloca muito, a gente calcula, né? Será que a pessoa vai dar uma condição de vida, vai dar segurança, vai dar aquilo? Então é a razão e é o sentimento. Então o que você acha? Que deve escutar o sentimento e ir atrás, ou como é que fica a razão junto disso? Eu acho que tudo com a racionalidade, ela tem mais segurança. Né? Mas eu penso assim, você precisa agir de acordo com a tua consciência. Na tua consciência está escrito lá o que vai te fazer feliz. Né? No fundo você sabe aquilo que você precisa, aquilo que vai te fazer feliz. Então assim, se a tua racionalidade, né, fala assim, olha, racionalmente para mim seria bom arrumar alguém assim, assim, assim. Mas na minha consciência, eu tenho para mim que não é aquilo que eu desejo uma coisa oposta, eu acho que você deve seguir a tua consciência, porque é lá que está escrita a lei. Agora, não dá para a gente abrir mão sempre da racionalidade.
Porque a racionalidade te impede de fazer muita bobagem. E aí não que o sentimento te faria fazer, mas que a sensação faz fazer. Porque, olha, nós usamos o mesmo verbo, que é sentir, para duas coisas muito diferentes. Que é sensação e sentimento. São duas coisas muito diferentes. O que nós precisamos buscar não é sensação, é sentimento. O sentimento, ele não tem por que ser dissociado da razão. Né? Porque o sentimento é uma coisa pura. A sensação é que nos trai muitas vezes. Né? Assim, quando aquela pessoa chega ali, eu não vejo mais nada, minha vista escurece, eu começo a suar frio, meu cabelo arrepia, eu fico vermelho. Gente, isso é sensação. São todas sensações. É a paixão. A paixão, como tudo que não é sentimento, né? A paixão é uma coisa temporária, está fadada a morrer. Quanto dura uma paixão? 1 ano, 2? Sei lá. Tinha até uma pesquisa científica aí que falava que a paixão acho que durava no máximo 3 anos. Um negócio assim. Eu acho muito, hein? Nunca fiquei apaixonado 3 anos por ninguém. Mas assim, então nós confundimos, eu estou sentindo amor. Eu estou sentindo isso. Ó, às vezes o que você está sentindo não é o sentimento, é uma sensação. Às vezes a gente também muitas vezes não sabe diferenciar pensamento de sentimento. Você fala para a pessoa, o que você está pensando? Ela te fala de um sentimento. Estou com raiva. Raiva não é pensamento, é sentimento. Aí você fala assim, o que você está sentindo? Eu estou pensando ali que eu estou com vontade de comer tal coisa. Não, você está pensando. Então, olha como nós ainda temos que caminhar muito nesse terreno do sentimento. Nós não conseguimos nem separar muitas vezes o que nós estamos pensando do que nós estamos sentindo. E aí nós chegamos no que nós estamos sentindo, confundimos sensação com sentimento, que são coisas muito diferentes. A consciência disso, não informação, mas a consciência de tudo isso, que informação é diferente de consciência. Né? Eu estou falando isso aqui para vocês porque eu estou informado disso tudo. Eu li tudo isso, eu estudei, eu vim falar. Mas não quer dizer que eu esteja consciente de tudo isso. Ou seja, não quer dizer que a minha conduta esteja de acordo com tudo que eu estou falando. Agora sim, você fala que a paixão é passageira, né? Sempre. E o amor, eu já ouvi muito isso em palestra, acho que até ouvi de você, que assim, dizem que o amor não passa, você sente e fica para sempre. Aí eu fiquei na dúvida, será que isso é verdade mesmo? Quando você ama, é para sempre? Ou o amor também pode passar? Será que Jesus falou alguma coisa sobre isso? Paulo falou, quando ele escreveu aquela carta aos Coríntios, né? Que todo mundo conhece, né? Que se eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor tal, eu não seria nada. No finalzinho ele fala assim, o amor verdadeiro nunca acaba. Por que ele fala isso ali? Se nós dizemos que não amamos mais alguém, né? Eu estava com a namorada tal, ela foi embora, eu não amo mais, eu já estou livre. Lógico que você não ama mais, você nunca amou. Porque o que você tinha por ela... Não, porque seria um... Oi? O amor homem e mulher, assim, o amor que ele diz que fica para sempre é um amor, assim, fraternal, é um amor, assim, de solidariedade, é um amor, assim, voltado ao bem do próximo, não o amor homem e mulher. O amor homem e mulher pode ser passageiro, como pode ser uma coisa, né? Porque mesmo esse amor, mesmo... Não, entendo que não, ele aumenta. Porque à medida que você evolui, Beline, não tem como você amar menos, né? Porque é um amor fraternal, né? É um amor fraternal. Então, o amor fraternal realmente, depois de um certo nível, ele não regride. Agora, o amor homem e mulher, isso aí às vezes é uma coisa passageira, de atração. Mas por quê? Porque está misturado com a parte física. A parte física vai passar. A parte física sempre vai passar. Isso. E no final, ó, vamos pensar em duas pessoas que ficam juntas aí 50 anos. Nossa, aquilo virou uma grande amizade. Entendeu? Essa parte carnal, ela vai se diluindo com o tempo. Isso eu vejo como uma coisa natural. Vou dar um exemplo para você. Já ouviu falar no complexo de Édipo, né? Isso. Que o filho tem um sentimento pela mãe ali, que ou uma sensação, né? Que muitas vezes é um pouco, se mistura um pouco com o sentimento erótico, né? A reencarnação, e isso está num livro do Emmanuel, a reencarnação muitas vezes usa isso para resolver uma paixão mal resolvida do passado. Uma coisa que era uma paixão doentia, para transformar aquilo num amor verdadeiro,
vem como filho. E aí, como filho, ela vai ter um amor realmente puro por aquele filho. O filho, às vezes, ainda confunde um pouco. Ele vê a mãe como aquela namorada do passado, ou como aquela paixão do passado. Mas isso, com o tempo, ele vai trabalhando e vai passando. E aí se transforma num amor puro. Num amor que não tem nada de carnal. Né? E, assim, eu vejo isso como uma solução. Na adolescência, que é onde ele começa a realmente mostrar mais do que ele era, talvez volte muita coisa do passado. Talvez até uma raiva do pai, né? Por ver que aquele pai concorre com ele pela mãe, aquele triângulo, né? Uma coisa inconsciente, hein, gente? Mas aí o amor já está instalado. Quando volta esse conteúdo do passado com mais força, o amor já está instalado. E o amor não regride. O amor não... Pode até passar ali por uma turbulência, mas ele não vai deixar a situação degringolar de novo. Porque ele já está instalado de vez. Entendeu? Tá bom, Amir. Tá bom? Obrigada. Agora, nesse momento, vamos aproveitar que já estamos com as nossas mentes, os nossos corações tranquilos, para emitir em favor dos nossos semelhantes as nossas melhores vibrações e sentimentos. Vamos vibrar por todo o planeta Terra, por todos os países do globo terrestre, principalmente por aquelas regiões que estão passando por conflitos, privações materiais. Que o plano espiritual possa lhes dar toda a sustentação necessária para transpor os obstáculos desta vida. Vamos vibrando pelo Brasil, pelos nossos dirigentes, por todas aquelas pessoas que se encontram nas ruas, nos hospitais, nos presídios. Vamos vibrando também pelas crianças que se encontram muitas vezes nos orfanatos e nas creches, abandonadas, pedindo ao plano espiritual que elas possam encontrar mãos amigas que possam acolhê-las em seus lares. Vamos vibrando por todos os desencarnados que estão nas trevas, nos umbrais, na crosta, que o plano espiritual possa auxiliá-los a encontrar um caminho de luz. Vamos vibrando por nossos lares, pelos nossos familiares, por todos aqueles que residem conosco. Vamos vibrando por nossos locais de trabalho e pelos nossos colegas, rogando ao plano espiritual que possamos ser um ponto de luz nesses locais e servir de exemplo a todos aqueles que convivem conosco. Vamos agora vibrando por alguém em especial, alguém que amamos, que nesse momento está passando por uma provação difícil, pedindo ao plano espiritual que possa levar até essa pessoa as nossas melhores vibrações e que ela se sinta confortada e acolhida com o amor de Jesus. E por fim, vamos pedindo licença ao plano espiritual para fazer uma vibração para nós mesmos, pedindo a esses amigos amorosos que nos auxiliem em nosso dia a dia, em nossa caminhada, de forma que possamos nos tornar pessoas melhores, mais generosas, mais compreensivas. Mais uma vez, vamos agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, desse aprendizado, agradecendo aos nossos mentores que estão conosco todos os dias, agradecendo por essa casa que nos acolhe e pedindo licença a esses amigos para encerrar a primeira parte do trabalho de hoje. Que assim seja, graças a Deus.